Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Paulo Hugo, a gente está dando continuidades aos podcasts do Inovatel, o Locus de Eletroeletrônicos de Pernambuco, com a pegada da gente fazer a divulgação, né, das ações do Locus e contribuir para que vocês possam interagir com o nosso setor. E hoje eu tenho a grande satisfação de receber um grande colega, um grande amigo, o professor lá da UPE, Felipe Mendes. Eu não vou fazer a apresentação dele, eu vou pedir para que ele se apresente. Felipe, quem é você? Bom dia, Paulo Hugo. Primeiramente, agradecer ao convite. O privilégio é meu de estar aqui trocando uma ideia com você sobre tecnologia e sobre mercado e demandas. Bem, eu sou Felipe Mendes da Cruz, sou professor da Universidade de Pernambuco, dos cursos de engenharia, especializado na engenharia de segurança do trabalho, gerenciamento de risco. Hoje atuo muito com a parte de indústria e construção civil, focado, né, naquilo que a gente pode trazer de inovação, trazer de melhora para o desenvolvimento seguro dos processos, né? Então, estamos aqui para colaborar. Então, Felipe, eu já vou começar valendo contigo, viu? Já sendo bem polêmico. Me diz uma coisa, muito se fala que o setor da construção civil, ele não é tão tech, não é tão high-tech, não usa tantas tecnologias de eletrônica, de IoT, de computação. É isso mesmo? Ou a gente tem uma percepção meio que equivocada do setor? Bem, Paulo, parte disso é verdade, certo? A construção civil, por ser um setor bem tradicional da economia, a gente tende a achar que a construção civil é prédio. Mas quando se fala em construção, a gente está falando da cadeia da construção civil, que vai desde o processo de mineração, onde eu extraio um insumo mineral, até o pós-obra. E essas obras, elas podem ser residências, mas também podem ser estradas, podem ser estações de tratamento, abastecimento de água, saneamento ambiental de uma maneira geral, infraestrutura. Então, quando você pega prédio, ou se você for pegar uma pequena parcela da construção, talvez ela vá ainda dentro de um nível mais tradicional. Mas se você pegar a parte de projetos, já se tem mais tecnologia embarcada nisso, tá entendendo? A parte de modelagem de edificações, os estudos sobre edificações inteligentes. Hoje, né, o pós-obra está começando a abrir um mercado que é o mercado dos prédios inteligentes. Então, com as Alexas da vida, né, as inteligências artificiais que se comunicam com os seus usuários, hoje um prédio, eu tive a oportunidade de ver um em São Paulo mesmo, onde todo o acesso de portaria já é uma câmera que reconhece o cadastro de acesso, que no caso é um hotel, ele é todo feito por aplicativo. Então, parte da construção está se modernizando, outra parte talvez esteja nesse processo e com certeza vai ter alguma outra que ainda vai seguir um método muito mais tradicional, muito mais conservador, muito mais, olha, sempre fizemos desse jeito e vamos continuar fazendo. É que a gente vê, assim, eu gosto de comparar muito o setor da construção com o agro, porque são, acredito eu, que as duas principais indústrias, talvez mineração também, mas a construção civil e agro são muito grandes, acho que são os grandes motores em termos de indústria aqui no Brasil. E se fala muito de IoT, se fala muito de sensores, se fala muito de IA, de tecnologia no agro, né? Tanto que em várias chamadas públicas de desenvolvimento, etc, etc, você vê o agro presente. Mas é muito raro ver construção civil. Por quê? Bem, você falou em agro, falou inclusive da minha engenharia de formação, né, que eu vim das ciências agrárias, e pela interseção que eu tive no processo agrário, primeiro a gente está falando de um segmento que, para o Brasil, ele é um segmento fundador da economia brasileira. Então, o Brasil ele nasce com o processo de produção de açúcar e produção de café, certo? E pecuária. Então, isso está dentro do DNA da gente.
E, ao mesmo tempo, o Brasil passou séculos de agro tradicional. Então, hoje, quando a gente pensa em toda a tecnologia, é porque tudo que a gente podia fazer de melhoramento genético de planta, melhoramento de solo, que talvez tenha um pouco menos de tecnologia do ponto de vista high-tech, de software, mas sim tecnologia genética empregada, isso vem sendo feito e nós somos um dos melhores do mundo. Aí quando você pega, o que é que eu posso melhorar? Pô, tem que botar um sensor numa máquina, tem que melhorar o processo industrial do agro. Então, o agro, na forma de plantar, ele é bem evoluído e a indústria agro está se tornando high-tech. E isso se dá porque o ciclo agro ele é um ciclo longo, é um ciclo constante. Quando você pensa em obra, vamos tentar separar a construção civil, a parte de cadeia de insumo mineral, de construção, de obras. As obras elas têm um ciclo curto, começo, meio e fim. Então, isso, você pega, sei lá, um empreendimento imobiliário, que ele vai durar em torno de 4 anos para ser feito, um empreendimento imobiliário padrão. Né? Então, eu tenho 4 anos para fazer isso. Muitas inovações tecnológicas, a curva de aprendizagem e desenvolvimento dela demora aí 2 anos. Aí, tu percebe que, pelo tempo, talvez se tenha um incentivo menor, dizer, pô, eu vou investir, vou desenvolver uma tecnologia para fazer isso agora e depois, daqui a pouco a obra acaba e talvez essa solução só sirva para ela. O que talvez possa trazer uma perspectiva nova de inovação para a construção é a gente ter, não no processo de construção, mas na cadeia terceirizada. Então, existem muitos serviços especializados que, independente das obras, eles sempre vão estar acontecendo. Por exemplo, a questão das instalações elétricas, a questão das instalações prediais hidrossanitárias, a questão do ferramental de máquinas utilizadas para o processo construtivo. Então, talvez a pessoa que execute serviços específicos como contrapiso, alvenaria, gesso, talvez essa empresa ela invista um pouco mais de tecnologia para melhorar o processo produtivo dela. E aí, consequentemente, quando a cadeia de terceirizado se tornar mais tecnológica, a construção civil, a fase obra, né, talvez ela venha a rebote disso, venha junto com esse processo dos fornecedores se modernizando. Então, essa é a principal diferença, pelo menos na minha perspectiva, o que difere mais o agro da construção. Os ciclos, que são diferentes, os ciclos produtivos, e a própria trajetória de desenvolvimento dos dois segmentos que são diferentes. Ah, bacana. Porque muito se fala, né? Tenho escutado bastante, é uma certa resistência do empresariado da construção civil, né? Não sei se isso é verdade, mas talvez as empresas que trabalham com tecnologia estejam acessando os empresários errados, né? Os grandes empreendedores, né? Os caras que vão tocar os 4 anos de obras. E talvez, como você falou, talvez tenha que ser nesse pessoal mais dos serviços terceirizados. De repente, falta o setor de tecnologia parar para escutar o setor da construção, né? Talvez. E o que acontece também, Paulo, é que a construção, assim como o agro, ele são segmentos bem tradicionais. O que a gente está diante? A gente está diante de quem opera hoje, né? Quem produz. São oriundos de famílias que já fazem isso há muitos anos. Se você pegar as construtoras aqui de Pernambuco, por exemplo, a grande maioria são nomes de família, né? Ou tem grandes famílias por trás, a mesma coisa acontece no agro. Então, são negócios que são transmitidos de geração por geração e são prósperos. Então, esse sentimento de eles são mais conservadores e tal, é como todo mundo que chega a uma certa idade e olha com certa desconfiança, será que isso dá certo mesmo? Será que isso não é só mais uma brincadeira? Então, eu enxergo muito o movimento inovação hoje como um movimento daqueles jovens engenheiros, inventores,
com muita capacidade de produção, que estão querendo peitar um mercado feito de pessoas que olham assim, será que o que é que esse cara está querendo? Será que isso não é só, será que não é fantasia dele? Será que isso dá certo? Mas a própria juventude, com a sua paciência, né, e sabendo fazer a abordagem correta ao mercado, consegue os caminhos de inovação dentro de segmentos mesmo mais tradicionalistas, como o caso da construção. A questão é demonstrar, ter a paciência, né, que às vezes é o que falta para quem inova. Eu criei uma solução, é brilhante, né? A gente tem esse problema, quem trabalha com inovação hoje, por ser jovem ou por ter uma ansiedade para ver as coisas acontecerem logo, acreditam que vão desenvolver algo que resolve o problema imediatamente. E isso não é verdade. É quando você pega essa solução ainda pouco experimentada, leva para um mercado onde os valores agregados são altos, onde as pessoas dizem, sempre vão estar olhando assim de canto de olho, né? Será que isso dá? Então, se o jovem ele não tem a paciência necessária para ir descascando, né, quebrando essas entraves do segmento empresarial, tende a achar que eles não querem e o empresário tende a achar que aquilo é só mais uma brincadeira de um jovem. Então, essa abordagem talvez seja o que falta no processo de ideação das soluções. E aí a gente consegue fazer uma ponte melhor. Bacana, bacana. Então, eu tenho percebido, assim, pelo que tu estás falando, que há sim um espaço. Acho que o empresariado da construção civil tem sim um espaço, né? Para escutar, para querer investir em inovação e empreendedorismo, mas ao que parece essa conversa com quem desenvolve não tem uma ponte entre esses dois. São duas ilhas aí, né? E o negócio não tem essa interligação. O que a gente pode fazer para construir essa ponte aí, Rio-Niterói, que é É, longa? uma coisa que me parece apropriada é, primeiro, quem inova, ele ir para os mercados. Só para como é que eu posso me fazer de forma mais clara? Quando você pega hoje a maioria das inovações, elas estão muito aplicadas a comércio varejista, a logística, a serviços. E aí quando você pensa por quê? Porque isso são mercados rápidos. Então, se você conversar com qualquer um de logística, o nível é alucinante. As pessoas elas estão ali monitorando o caminhão, isso, aquilo, vendo o estoque. Então, eu sou da tecnologia, eu gosto dessa vibração, gosto dessa velocidade. Vou desenvolver alguma coisa para eles. Por quê? Eles vão implantar mais rápido, vão fazer mais rápido, eu vou ver meus resultados mais rápido. Então, tudo é muito mais rápido. Então, eu acredito que para construir essa ponte, em algum momento, a gente precisa atacar os aspectos mais velozes de um segmento. Por exemplo, a construção civil, se você pegar, vou construir um prédio, demora 4 anos, tu entende que isso não é rápido, né? O próprio empresário da construção civil, ele está sempre pensando num futuro de médio e longo prazo, que são a partir dos 4 anos. O cara está aplicando o recurso dele para executar uma obra e ele diz, olha, eu só vou começar a ter lucro depois que isso aqui for vendido. Veja a mentalidade. Então, e o que é dentro dessa cadeia que é rápido? São os serviços. Então, é por isso que eu enxergo uma primeira etapa dessa construção da ponte de inovação, da ponte, né, entre segmento da construção civil e inovação tecnológica, dentro da cadeia de construção, os serviços eles são mais rápidos. Por quê? Eu preciso executar a parede logo, eu preciso levar a carga de um ponto A a um ponto B logo, eu preciso não ter falha de projeto, eu preciso que meu serviço seja executado rápido. E isso é rápido. E aí, talvez seja, na minha percepção, um ponto de aderência entre inovação e cadeia da construção. Quando entra que essa cadeia começa a colher os frutos disso, por desenvolver uma ferramenta nova. E pensar também o seguinte, né? Logística, comércio varejista, entre outros, é tipo assim, a tecnologia ela é muito software. Eu preciso de um dashboard para poder estar observando isso aqui. Preciso de uma aplicação para poder monitorar melhor esses indicadores. Eu preciso de
um dispositivo que eu faço o pedido e tal, você vai perceber que é muito software. Construção civil, assim como a agroindústria e outros segmentos dessa natureza, eu preciso de inovação mais em hardware, máquina, equipamento, tá certo? Por quê? A única forma de aumentar a produtividade, é muito restrito, né? Mas uma das formas de se aumentar a produtividade na cadeia da construção é eu poder ter uma tecnologia que me ajude a produzir mais rápido. Então, talvez, às vezes, o inovador, ele está pensando muito no aplicativo de celular. Ele está pensando muito num software de gestão. Mas o que eu preciso aqui é uma máquina que corte mais rápido. Uma máquina cuja angulação ela me dê resolver esse problema. Aí tu percebe que agora o cara diz, poxa, mas eu não entendo muito disso, eu não entendo muito daquilo, eu não entendo muito da necessidade. Eu não vou conseguir inovar, eu não vou conseguir tirar uma máquina nova para resolver esse problema, já que eu estou focado em desenvolver um aplicativo, desenvolver um sistema, desenvolver isso, uma comunicação entre um painel e tal. Mas o cara está querendo uma ferramenta nova. Eu estou precisando de uma máquina nova. Eu estou precisando... Eu vou lhe dar um desafio que ele já atravessa décadas. Aí não é nem da construção civil, é do agronegócio. A gente não tem ferramenta para cortar a cana em terreno inclinado. E assim, já se tentou vários esforços, só que de um tempo para cá esses esforços eles não existem mais, né? A pessoa desistiu de querer desenvolver uma solução. Por exemplo, há anos o tijolo, se for na construção civil, há anos o tijolo ele é assentado fiada por fiada. E é um ser humano que coloca a mão lá. Então, será que não tinha um robô para fazer isso? Já deve ter inventado alguma máquina para fazer isso, mas por que ela não é viável economicamente? O que é que está faltando da viabilidade para isso? Então, se você imaginar, a necessidade da indústria da construção é inovação, mas também talvez não seja uma inovação soft. Talvez seja uma inovação mais hardware. Está entendendo? Mais, eu preciso de uma máquina, eu preciso de algo. E que, assim, obviamente com todo o respeito a quem trabalha com inovação, aqui eu preciso prototipar, preciso ter testes. E aí nem todo inventor está disposto a fazer isso, né? Eu estava lendo uma matéria, durante o processo de Revolução Industrial, a gente teve um grande salto de inovações. Mas eram inovações em termos de quê? Máquina. Eu preciso... tanto que a Revolução Industrial ela coincide com o processo de iluminismo industrial, ou seja, a gente tinha muitos inventores de máquina, de esteira, de rolamento, de fábrica, de lubrificante, de tudo, não sei o quê. E aí, depois que veio o mundo moderno, o pós-moderno, Felipe, agora eu tenho linguagem binária, eu tenho isso, eu tenho um computador, eu tenho software. A gente vive hoje o iluminismo, né, dos sistemas. Só que as fábricas continuam aí. É tipo assim, a gente teve o inventor, ele foi puxado, né? Eu vou pensar agora num software, num aplicativo, como ganhar dinheiro na internet e tal, não sei o quê. Mas a máquina continua ali e os inventores não estão mais ali presentes nesse boom. Então, talvez um resgate disso, né? Trazer os jovens de volta para a engenharia, dizer, olha, tem muita oportunidade de desenvolvimento de tecnologia aqui. Talvez seja um caminho para a recuperação dessa ponte, né? Então, Felipe, vê, essa parte me agrada muito, porque aqui é hardware, bebê, aqui não é soft, que é pegar na coisa pesada mesmo. A gente sente uma certa dificuldade no que tange aos movimentos de inovação, né, atuarem com a área de hardware. Porque software é muito, muito, muito mais rápido, né? Hardware não, hardware demora. Ainda que a gente tenha plataformas, o velho Arduino, ESP, que acelerem isso, mas demora um pouco. Principalmente para sair do protótipo, para sair do ensaio e chegar num produto assim próximo de um MVP ou de uma validação. E aí eu te pergunto, como é que a gente consegue chegar nos setores, nos empresários, no pessoal que está na área da construção,
para ir apresentar. Gente, a gente não está construindo software, não é rápido, demora um pouco. Como é que tem que ser essa abordagem? Bem, primeiro, Paulo, você já disse a lentidão, né? De você desenvolver uma máquina nova, um equipamento novo, enfim, que aumente a produtividade. Então, não vai ser o construtor que ele vai embarcar. Eu acho que esse esfriamento das inovações, eu enxergo pelo menos uns dois motivos que levaram a isso. Primeiro, a forma como a gente pensa a ciência hoje, porque invenção, inovação, ele depende de pesquisa científica. Mas quando a gente começa a achar que a pesquisa científica, ela, não tirando o mérito das que existem hoje, né? Mas se ela é direcionada para a produção de conhecimento, ela vai ter o seu valor, mas ela não gera inovação, certo? Então a gente teve uma geração aí de estudantes, de alunos de engenharia, em que produziram conhecimento, não produziram soluções. Então você tem brilhantes teses que explicam a origem disso, do fenômeno e tal, não sei o quê, mas quando você como é que eu resolvo o problema agora? Não, é porque isso aqui vai ajudar a resolver o problema lá na frente. Mas e o problema agora? Então, isso é um aspecto. Eu acho que a ciência, ela ficou um pouco... As pesquisas ficaram um pouco desidratadas, ficaram direcionadas para a produção de novos conhecimentos, porém, sempre como uma base para resolver um problema futuro. Tipo assim, o problema ele sempre vai estar no futuro, o problema nunca está agora. Trabalhos futuros. Exatamente. Então, assim, e isso criou uma zona de conforto para o pesquisador. Então, isso é como eu percebo a situação da inovação nesse sentido. E o outro aspecto a gente não pode ter um discurso hipócrita de que a gente tem que produzir ciência para o bem da sociedade. As pessoas têm que produzir para ganhar dinheiro. Então, muitas patentes são feitas, mas elas não são remuneradas. Então, as pessoas elas não sentem, para que eu vou produzir isso para gerar uma patente, mas nunca vou receber nada por isso. Então, quando as pessoas elas não sentem o fluxo financeiro passando por aquilo, ela tende, um negócio, tempo, gasto de energia. Vou ter que me sacrificar tanto por não sei quanto tempo, pode ser o projeto da minha vida, e eu não vou ganhar. Assim, não vou colher os frutos disso financeiramente falando. Então isso dá. O que não acontece com o software. Então todo mundo desenvolve o sistema se ele for vendido é comercializado, aí a pessoa está lá já no meio do movimento. Ou então o cara contratou para desenvolver o software, o sistema que ele precisa, porque para melhorar isso, melhorar aquilo. Então o que faz com que as pessoas fossem e saíssem de um lado é porque um está gerando riqueza e o outro, o pessoal não sente a riqueza chegando. Quando, na verdade, uma máquina, um componente, uma solução industrial, é muito mais caro do que um software. Demora, é tipo assim, Felipe, vou demorar para desenvolver, mas aquela patente ali, ou participação, ou direito de fabricação em larga escala, aquilo gera uma riqueza muito maior do que um software, porque o software, daqui a pouco eu vou ter uma atualização, uma versão, ou então muda uma tecnologia e ele não serve mais. A gente vê um rolamento. O rolamento funciona até hoje, um eixo, um lubrificante, e sem contar tijolo. A pessoa que tem a patente do tijolo, ou que tem a patente do cimento, entendeu? Tem o direito de fabricação, Então você vai ter ali Agora, é claro, né, existem situações que inicialmente geram patente, mas devido à sua utilidade ou necessidade vital, essa patente depois ela é derrubada, tá certo? Mas vai ter um período ali de tempo em que você vai ter o ganho daquilo. Então, quando se pensa em hardware e software, eu percebo dessa forma. A gente precisa voltar a capitalizar mais. Primeiro a gente precisa voltar a incentivar as pesquisas que não gerem apenas conhecimento, mas que gerem conhecimento e gerem resolutibilidade de algo. E a gente precisa também voltar a gerar o valor, porque o empresário, ele entra onde tem dinheiro para ganhar. Então, o core business de quem
constrói um prédio ou de quem constrói uma infraestrutura é onde ele lucra. Agora sempre vão ter as empresas que vão estar lá na construção. Você imagina abrir um furo no piso. Houve uma época em que para você abrir um furo no piso, você precisava de um martelete e você ia lá até atravessar o segmento. Aí hoje você já tem, tem mais de 10 anos que já existe um drill, que é uma serra circular de concreto, inspirado numa furadeira de copo. Então hoje você já tem um drill que ele corta certinho. Pô, quem foi que desenvolveu isso? Sentiu a necessidade de desenvolver. As pessoas elas precisam visitar mais as obras, entender, e estar ali pensando, pô, será que não dá para ter uma máquina para fazer isso? E perceber que tu quer desenvolver essa máquina, tu vai demorar uns 4 anos aí para tu poder fazer os estudos, desenvolver a tecnologia, prototipar, testar, validar. E aí quando você validar, você fabricar uma, duas, mostrar para o teu cliente ver que funciona, e aí sim você começar a escalar. Isso é um pouco o que os Estados Unidos fazem, né? Os norte-americanos eles são muito bons em desenvolver coisas úteis e ter a patente do que é útil. E isso eu estou falando desde as armas de fogo até remédio. Então é sempre com a finalidade de utilidade. Então isso parece até ser um discurso meio... Algumas pessoas podem interpretar mal, mas se você produz algo que ele não tem uma utilidade real para o ser humano, para o seu benefício, que valor isso tem? Vamos pensar do ponto de vista material mesmo. Que valor isso tem? Felipe, eu desenvolvi algo que ninguém utiliza. Então, parabéns, brilhante trabalho, foi uma revisão bibliográfica robusta, você tem todos os méritos como pesquisador, mas não há uma inovação. Não é algo que vai impactar a vida da sociedade ao ponto dela pagar por isso. Agora veja, telefone celular. Quer inovação maior do que essa? Todo mundo paga para ter um, principalmente nos dias de hoje. Tá entendendo? E imagine todas as outras coisas, mas na cadeira. Quer uma inovação melhor do que essa? Tá entendendo? Imagine uma inovação feita do sapato. Hoje a gente nem pensa mais nisso. Mas se você imaginar o Brasil em 1800, em 1700 e pouco, muitas pessoas andavam descalças. O sapato era um artigo de luxo, pouquíssimas pessoas tinham acesso. E um pouco mais antes disso, a maioria, nem quem tinha dinheiro não tinha. Então, assim, tem utilidade do ponto de vista bem pragmático, né? Do ponto de vista da vida real e da vida prática. Tem utilidade, vai ter algum tipo de valor. O que vai diferenciar agora é... Então, é isso que eu percebo, assim, produzir algo útil, hardware, demora muito mais, você precisa de investidores, precisa de um nível de pesquisa que é com finalidades de utilidade e não só de conhecimento. E aí sim vão aparecer visionários, vão aparecer investidores, vai aparecer mercado. Porque é tipo assim, o investidor, às vezes ele não sabe nem o que é, mas ele vê algo bom ali, sente o cheiro, diz, olha, vou botar recurso e acredito que isso vai dar certo. E segue na aposta. Poxa, é verdade. Bem bacana isso que... Eu lembro uma vez que um professor meu falou que esses trabalhos que a gente tem na academia, principalmente brasileira, que geram bastante resultados, geram papers, mas que não chega na indústria, não chega no comércio, não chega no mercado, ele pode ser comparado com aquelas 1000 vezes que Thomas Edison fez a lâmpada errada. Ele acertou todas as vezes, fez a metodologia científica, fez tudo certinho, produziu os resultados, mas de utilidade, o que é que a sociedade consegue ganhar de produtividade com isso, não foi nada. Então, enfim... Polêmica, meu amigo. Olha, mas sem sair das polêmicas, você acredita que há espaço aqui no Brasil e particularmente aqui em Pernambuco para a gente fazer com que a construção civil, e eu vou, agora que eu aprendi, vou falar na parte de construção, não na parte de mineração lá, ela
evolua para um estágio do que a gente chama hoje de indústria 4.0. Se a gente pudesse fazer uma análise de maturidade, qual seria esse estágio? A gente está numa indústria da construção civil aqui em Pernambuco. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 é um Pentel. 0.5, 0.7. Em nível de construção, eu posso lhe dizer que parte dela está evoluída, principalmente parte de projetos. Então, que é como se fosse o precursor da obra. Tem a obra e tem a etapa de projeto. Na etapa de projeto, hoje você já tem software, já tem alguns softwares até com inteligência artificial para poder modelar. Hoje você já tem um nível de integração entre projetos fruto de plataformas de gestão que tem algum grau de inteligência artificial. Por exemplo, existe algo que sempre foi um problema no processo executivo, que é a chamada compatibilização de projetos. É tipo assim, o cara que fez o projeto elétrico, ele fez o projeto elétrico, e o cara que fez o projeto hidráulico foi outro projetista, e a pessoa que fez a arquitetura foi outro projetista. E quando você junta as plantas, é tipo assim, o ponto d'água está passando num local que é uma janela. Você vai dizer, pô, não era para estar passando a tubulação de água por aqui. Por quê? Não se compatibilizou os projetos. Aí hoje já existe BIM, já existe modelagem, já existe software que me ajuda a resolver o problema de compatibilização. Então, na fase projeto, aí daí, se as pessoas estão utilizando, é diferente, porque assim, às vezes você pode ter uma grande ferramenta na mão, mas o seu grau de aderência àquilo você baixa. É tipo assim, você tem um celular que faz milhares de coisas, mas você só liga, você só mexe no WhatsApp, tá entendendo? Assim, às vezes você tem uma tecnologia lá, uma boa tecnologia, bem desenvolvida, mas você não utiliza todos os recursos porque você não está preparado, condicionado, treinado para usar todos os recursos. É feito o Excel também. É outro exemplo. Você tem uma coisa que consegue fazer milhares de funções diferentes, mas você vai lá planilhar, faz a soma, pelo menos eu, né? Uso o básico ali, no máximo alguma estatística simples, e aí você vai ter essa discrepância. Então, dentro da construção civil, existe uma parte que está evoluindo em termos de projeto. Agora, quando você vai para a construção, se constrói do mesmo jeito, certo? E isso você tem alguns limitantes da tecnologia. Por exemplo, como obra ele não está solto na cadeia produtiva, poxa, eu vou ter influência, obviamente, da indústria mineral, do concreto, do cimento, da brita, do aço, que me impulsiona a construir segundo aquele método. Concreto, que no caso é areia, brita, cimento, cálculo estrutural, aço dentro de uma peça estrutural, concreto estrutural. Aí você também tem uma empresa de aço muito forte, né, aqui em Pernambuco, onde você tem insumo para fazer estrutura metálica. Então, vou para aí. Mas perceba que o teu limite de inovação ele é muito associado à minha cadeia de fornecimento. Então, se você Felipe, eu quero utilizar, sei lá, uma resina nanopartícula e uma coisa moderna, tu vai levar, tu tem essa cadeia de suprimento aqui, eu não, vou ter que trazer, sei lá, de Israel, só por exemplo, né? Não sei nem se Israel faz isso, mas assim, vou ter que trazer do outro lado do mundo para cá. Tá bom, o apartamento vai sair mais barato? Não, vai sair mais caro. Então, muito da inovação ela vai ficar limitada à cadeia. Então, é necessário evoluir a cadeia. É necessário evoluir a cadeia de materiais, é necessário evoluir a cadeia de técnica de montagem, de técnica construtiva, para, assim, a obra ela não ser acusada, vocês não inovam. Peraí, eu vou fazer, eu preciso de uma cadeia de fornecimento cuja economia já está adaptada. Então, outro ponto de aderência para esse processo de modernização é não enxergar a construção civil como uma obra em si, mas como uma cadeia, porque eu preciso modernizar a cadeia toda. Senão, a gente vai dizer, a construção civil não evolui porque são conservadores, reacionários, retrógrados e blá blá blá, e tudo que se diz de conservador. Quando, na verdade, não. Eu tenho uma cadeia para isso? Não. Então,
Aí tu quer o quê? Quer que eu pare de construir? Ou então você quer que eu simplesmente faça um prédio 5 vezes mais caro, um apartamento 5 vezes mais caro, e você, consumidor consciente, vai dizer, ah, mas eles utilizam novas tecnologias, por isso eu vou comprar esse apartamento. Não é bem assim. Então, o processo de inovação, dentro de uma obra, ele perpassa, né? Ele depende da cadeia. Agora, com certeza, é um mercado que ele está aberto ao processo de inovação, desde que esse processo de inovação ele tenha essa preocupação. Então, às vezes, Felipe, estou com uma solução para construção civil. Pô, tu conhece o mercado? Não. Como é que tu chega a essa solução? Você conheceu o mercado de construção? Não, é porque eu estava fazendo uma pesquisa na internet e tal. Então, vamos fazer o seguinte, né? Tem uma fala de um pensador, que agora não me recordo o nome dele, mas a fala ela ficou muito forte. Quando o ímpeto da gente de agir é maior do que o ímpeto de compreender, a gente está fazendo a escolha errada. Então, assim, às vezes o cara quer inovar, ele tá, pô, cara, abrir o mercado de construção civil naquela agonia. Tu compreende a construção civil? Não. Tu compreende a cadeia produtiva? Não. Então, faz o seguinte, dá uns 5, 6 passos atrás, começa a entender como o negócio sai de um rochedo e está dentro de um concreto estrutural. E o que você conseguir botar de inovação aí, está inovando para a construção civil. Legal, legal. Se a gente fosse abrir uma empresa hoje, Felipe, vamos abrir com startup na área de hardware, eletrônica, tá? Nada de fazer software. Que a gente vai trabalhar com sensores, com comunicação, trabalhar com automação. Qual seria se o setor conversa com empresa de gesso? A turma de gesso precisa de muito e está muito aberto. Qual seria esse setor assim, cara? Eu colocaria as máquinas e equipamentos da construção. Não iria nem para insumo. Mas, por exemplo, hoje as obras, você tem gruas, você tem elevadores, você tem mini gruas, né? Você tem guindastes. São maquinários pesados, sem inteligência nenhuma, a inteligência é o ser humano, e também sem algo acessório ao trabalho humano. Entendeu? Então, se você chegar no elevador de obra, você tem um painel de comando e controle e bota nos andares. Aí você vai dizer para o Felipe, como é que isso pode melhorar? Pô, às vezes você tem uma obra aí de 43 andares, obras de 50 andares, e que o fluxo de material é pelo elevador. Imagina a cabeça do cara, do operador, ter que dar conta, e cada andar pede, não sei quem conhece obra, mas, por exemplo, o dia começa onde tal andar precisa de não sei quantos sacos de cimento, de gesso, de areia, de tal. Tal andar precisa disso, tal andar precisa disso. Agora imagine 53 andares. Tudo na cabeça ou num papel de um guincheiro. Pô, será que eu não podia ter um sistema integrado a essa operação, integrado à máquina? Porque a máquina ela pode parar de andar sozinha, eu não preciso de um cara lá. Eu preciso lá porque eu não tenho a comunicação de para e anda. Então, assim, com isso, você teria mais inteligência no maquinário. Então, isso é uma forma. Por exemplo, hoje, quando você vai avaliar a produtividade, é a prancheta. Aí você vai dizer, pô, Felipe, e aí eu vou tirar a prancheta e vou botar um tablet. Isso não moderniza muito. Talvez você não perca o dado. Mas a gente está falando de ferramentas, você não consegue... Uma ferramenta, ela não tem a capacidade de medir a produção dela. Então, se você dissesse, Felipe, eu tenho aqui uma máquina de cortar madeira que ela consegue me dizer o quanto ela produz. Porque isso é útil para as medições, para análise de produtividade da mão de obra. Certo? Então, se eu fosse fazer uma startup hoje, se eu tivesse dinheiro, não tenho para isso, e se tivesse Felipe, vamos fazer isso, eu apostaria nesse segmento. Por quê? Mexe com algo que é uma hora trabalhada. Da obra e uma hora trabalhada é dinheiro. Entenda. Então, e aí vamos ser bem sinceros, né? Se eu posso produzir com menos pessoas, vai se fazer isso. Por mais que eu tenha, Felipe, o cara vai ficar desempregado, não, ele vai se requalificar para outra função. E existem atividades que são de risco. Pô, botar o cara lá em cima para fazer isso, para quê? Por exemplo, grua. Então, você tem grua onde o cara, pelo menos aqui no Brasil, né? Eu sei que existem gruas com certo grau de autonomia ao redor do mundo, mas aqui no Brasil, aqui em Pernambuco,
Um grueiro, ele vai subir aí em torno de 6, 7 metros de altura numa torre e vai ficar dentro de uma cabine que é minúscula, certo? E vai ficar operando um joystick. E você diz, pô, hoje a gente tem drone. E quando eu digo drone, assim, você consegue operar uma máquina à distância. Porque eu não consigo operar uma grua à distância. Tá certo? Girar, rodar, subir, descer, tal, não sei o quê. Porque eu tenho que subir 7 metros no cinto de segurança, ficar num cubículo. Será que eu não consigo tecnologia para isso? Aí entra, Felipe, o construtor vai pagar por isso? O construtor não. Mas se eu conseguir demonstrar a produtividade disso, a redução de quebra, o fornecedor ele pode investir. Porque ele vai enxergar que, olha, eu não preciso de um operador. E vai chegar um momento em que você pode ter uma inteligência artificial fazendo isso. Só que eu não tenho como ter inteligência artificial se eu não tenho nenhum sistema direito. Certo? Então, assim, tipo assim, eu tenho uma máquina, eu preciso agora ter algo que eu controle remotamente para depois eu botar uma inteligência artificial para estar fazendo isso. Então, esses caminhos, eles precisam ser trilhados. Então, se fosse pensar numa área de inovação para construção, eu iria para a parte de máquinas, equipamentos e ferramentas. Eu acho que é uma alternativa interessante. Bem legal, bem legal. A gente percebe pela tua fala e também porque eu te conheço, que você gosta muito da área de segurança, atua muito nessa questão de segurança, né? E nessa área, a gente enxerga espaço também para fazer inovação, principalmente nessa área de hardware, ou o setor de segurança vai chegar mais perto dessa parte de logística, indo para uma área de software? Olha, quando segurança para mim, ele já aconteceu de várias formas na minha vida, né? Então eu realmente não me enxergo fazendo outra coisa, enxergo inclusive um propósito nisso. E foi estudando a área de segurança já há mais de 10 anos que o que eu percebo é uma tendência maior do pessoal investir naquilo que é letal. Então, existe um mercado, que é o mercado de alto risco, né? Para situações em altura, para situações em ambientes confinados, para atmosferas explosivas, para alta tensão, porque é tipo assim, você distraiu, morreu. Então, eu me esforço hoje para tentar inovar, trazer tecnologia para eu eliminar o alto risco. Então, assim, você vai ter um serviço que o cara faz a 90 metros de altura. Pô, não tinha nada que pudesse fazer isso sozinho. Eu preciso da mão de um ser humano suspenso a 90 metros de altura, apertando um parafuso ou lubrificando uma peça. Ou então, eu preciso da mão. Você tem outra situação, às vezes a pessoa entra num ambiente onde ninguém passa. Assim, é por isso que, como é que o cara entra para passar? Não foi feito para seres humanos aquilo. Você tem, por exemplo, uma galeria de esgoto. Alguém entra para desentupir. Dependendo da arquitetura daquilo ali. Aí você pega um ambiente de, sei lá, um tanque, que eu preciso limpar o tanque por dentro. Alguém vai entrar lá. Então, onde é que entra, para mim, uma fronteira de inovação tecnológica? Desenvolver equipamentos, ferramentas, técnica, que tire o cara da zona de risco. Porque só desse jeito que a gente consegue garantir segurança do ponto de vista primeiro, que é a segurança da vida das pessoas. Depois se vai para a qualidade de vida, mas enquanto você tiver pessoas operando máquina dentro de zona de risco de máquina, pessoas em alturas elevadas, onde ele depende de um cinto, depende de uma linha de vida, depende de um monte de subterfúgio para não cair, onde ele tiver que entrar num ambiente que a atmosfera pode explodir. Até onde eu sei, a gente não está em combate, não estamos em guerra, onde eu preciso estar em situação de grave risco para poder fazer as coisas. E eu acho que esse é o próximo passo da indústria, né? A segurança industrial, ela deve evoluir para um processo de inovação e suas técnicas, em que o ser humano ele não vai ser mais utilizado
para atividades de alto risco. Então, para a segurança, eu acho que o caminho de inovação é isso. Isso depende de hardware. Depende de desenvolver ferramenta, máquina, mudar processos e a parte de gestão, filho, preciso gerenciar, por exemplo, uma evacuação de uma área. Inclusive, a gente está em P&D, né? Estamos construindo um P&D junto a uma empresa que é para criar um sistema de monitoramento das pessoas em evacuação. Então, assim, por quê? Uma vez que eu não estou lidando com situações de alto risco mais, o cara não está mais em altura, não está no ambiente confinado e tal, não sei o quê, mas a fábrica está operando, eu tenho lá um inspetor na planta, eu tenho uma pessoa que está checando um determinado parâmetro, eu tenho um administrativo da empresa. Aí eu vou me preocupar agora se num colapso, numa estrutura crítica, se todo mundo sai bem. Que aí eu acho que aí entra muito a presença dos softwares de gestão. Bacana. Para a gente finalizar, tem uma coisa que é bem assim, interessante, né? A gente tem falado aqui de como o empresário se abre e como o startupeiro, o empreendedor, ele tenta chegar. Mas imagino eu que seria um papel interessante das universidades, é um papel hoje que o Sebrae faz, por exemplo, o Porto Digital, que é uma interface entre o empresariado, a demanda, né, que está precisando daquilo e a oferta, aquele que está desenvolvendo. E, assim, as nossas especializações, as nossas pós-graduações, a nossa pesquisa, ela, como você bem pontuou no momento aqui, ela está meio deslocada. O que a gente poderia fazer enquanto universidade para que promovesse essa aproximação? E, principalmente, entendendo ambos os lados. Entendendo, por exemplo, um determinado setor da engenharia, de computação, que consegue entregar algo muito rápido, né? O setor de eletrônica, o setor de automação, que tem um time um pouquinho menor, né? Como conversar, explicar isso para o empresário, explicar isso para o empreendedor, enfim, como é que a gente, enquanto universidade, consegue promover melhor ser uma ponte melhor, né? Entre esses setores. Na minha percepção, um primeiro passo seria a gente realmente tirar as barreiras da universidade. Assim, durante muitos anos, e isso acho que está meio próximo, inclusive, do conceito de como as universidades foram produzidas, né? A gente sempre teve a ideia de ser o local onde o conhecimento está ali e as pessoas vão lá. Então, a origem da universidade vem com a Igreja Católica, né? Os padres fundaram as primeiras universidades e sempre com a ideia de estudar o mundo, estudar as coisas, estudar a natureza, e as pessoas iam ali. E a gente criou, né, ao longo dos séculos, a ideia de que a universidade é algo muito distante das pessoas. Assim, a gente está falando de uma coisa quase clerical. Os grandes doutores, os deuses do Apolo. E eu acho que isso naturalmente foi distanciando, porque as pessoas saíam, tipo assim, imagina você, por décadas, o aluno está lá com você, Rita, mas professor fulano e tal, eu tenho que agendar um horário, é uma pessoa muito distante, muito importante, Quando ele sai, daqui que eu chegue na universidade, que converse com alguém que resolveu o meu problema. Então, a gente construiu um mindset no mercado de que a universidade é algo longínquo. A distância intelectual daquelas pessoas e eu, que sou um réis mortal, é muito longe. Então, agora que eu estou no mercado, daqui que eu vá, ele nunca vai me receber. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que em algum momento, né, o excesso de vaidade, o excesso de arrogância dos acadêmicos produziu hoje gerentes que, tá doido, eu vou lá na universidade nada. E aí, hoje, a gente diz, a gente precisa de vocês aqui. Agora? Então a gente precisa, na verdade, mudar o paradigma da mentalidade do próprio acadêmico. Quando eu digo acadêmico, eu falo o acadêmico professor, né? As pessoas que fazem para a universidade,
Hoje, né, com uma geração nova de professores, assim como você, Paulo, eu e outros, né, que encabeçam esse quadro mais jovem da universidade, está fazendo isso. A gente está começando a cativar os alunos, olha, e em alguns momentos esses alunos eles vão dizer, poxa, eu vou falar lá com o professor Paulo, que ele vai me ajudar. Ou seja, aquela ideia de um professor distante, ela está se dissolvendo e, consequentemente, a ideia de uma universidade distante está se dissolvendo. E aí a gente precisa dar tempo ao tempo. Eu acho que o caminho ele já está sendo trilhado, né? Quanto mais o acadêmico ele perceber que ele precisa do aluno, o professor ele não pode achar que o aluno precisa dele. O professor precisa do aluno, senão não existe exercício de ofício. Não existe professor sem aluno, tá entendendo? É uma coisa... Agora, a partir do momento, eu sou indispensável para que você tenha essa posição, a gente gera toda essa parede, essa barreira que a universidade criou. Então, um primeiro passo é esse. Eu acho que um pouco mais de humildade ajuda nesse processo. Uma vez que estamos, agora entra um segundo aspecto, multidisciplinaridade. Dentro do mundo acadêmico, nós sempre fomos levados a pensar que eu preciso ser especialista no parafuso. Eu preciso ser especialista no prego. E o que é que acontece? Óbvio, todo mundo precisa escrever especializações, mestrados e doutorados dentro de um tema. Mas aquilo não pode ser a sua prisão. Aquilo não pode ser um motivo que você vai se enclausurar do mundo. Por quê? Quando você é muito especialista, se você é especialista no prego, a solução é martelo. Então, você é tão especialista no assunto que você só consegue pensar em uma forma de resolver. Esse é o paradoxo da especialização. Todo mundo pensa em se especializar e deve se especializar, mas você não deve se aprisionar aquilo. Então, o aspecto multidisciplinaridade ele é fundamental, porque as fábricas elas não são disciplinas separadas. Você não vai chegar lá na fábrica ou na obra e vai dizer, aqui eu vou aplicar o meu conhecimento de materiais de construção. Isso não existe. Aqui eu vou aplicar o meu conhecimento sobre aço e madeira. Isso não existe. Aqui eu vou aplicar o meu conhecimento sobre segurança do trabalho. Peraí, tu não está na faculdade não. Então a realidade, ela joga um peso enorme sobre aquela pessoa que se especializou absurdamente e esqueceu a multidisciplinaridade. E aí você condena o profissional. Então, o momento agora, né, uma vez que eu estou diminuindo, aí você vai numa fábrica, poxa, quantas vezes eu fui, Felipe, eu estou com um problema de segurança para o trabalho. Eu disse, cara, mas esse problema é a máquina. Eu não vou conseguir resolver. Por mais que eu queira fazer segurança do trabalho, mas o problema claramente é a máquina. Ou então, não, o problema é o circuito elétrico. Putz, eu não tenho como resolver isso. Aí é quando você percebe que o mundo ele é multidisciplinar. Então as pesquisas elas precisam ser mais multidisciplinares. Tá entendendo? E ainda vai isso, né? E um terceiro ponto é, sendo multidisciplinar, você tem a obrigação de se relacionar com as outras pessoas. Então aquele acadêmico, eu vou fazer a minha pesquisa e acabou assim, ele está com os dias contados. Assim, se quer realmente uma universidade próxima do mercado. Assim, se quiser a universidade longe do mercado, continua do jeito que está. Está no caminho perfeito. Já daqui a pouco a universidade vai ficar na Lua e a vida vai acontecer na Terra. Então, um terceiro aspecto, é a quebra das barreiras. Segundo, o pesquisador ele precisa ser mais multidisciplinar, ele tem uma visão periférica maior sobre as coisas, além de ser especializado naquilo que se faz. E graças a isso, obrigatoriamente, você tem que ter um trato humano melhor. O professor ele precisa aprender a se relacionar com o outro de forma produtiva e próspera. Quando for, eu vou fazer a minha pesquisa. Parabéns, você está no caminho anti-inovação. Eu sou especializado nisso, eu vou ficar fazendo só isso aqui e você, sei lá, bolsista de produtividade nisso. Parabéns, você está no caminho anti-inovação. Certo? Porque quando você vai chegar no setor elétrico, numa obra, numa fábrica, eu preciso de eletrônica. Eu não sou, e eu vou deixar de fazer. Vem cá, Paulo, vamos sentar aqui. Como é que a gente resolve esse problema?
E isso as pessoas não aprenderam a fazer. E a faculdade não ensina. Então a gente tem essa questão. O engenheiro, ele foi crescendo, se especializou. Chegou lá, o mercado deu uma patada dele. Eu preciso de gente que tem uma visão. Aí ele entrou na academia, continuou se especializando. Aí virou um pesquisador individual, focado na pesquisa, brilhante. Mas não vai fazer inovação. Tá entendendo? E pode fazer, porque todo mundo tem a capacidade de inovar. Isso aí é uma coisa da natureza humana. A gente não saiu da Idade da Pedra para hoje sem ter isso dentro de nós. Agora ele precisa desconstruir alguns valores. Ele precisa entender que ele não está sozinho no mundo, ele precisa se relacionar com outros professores, ele precisa entender que o aluno não é um subordinado, ele é ali uma pessoa que está ajudando e está se desenvolvendo junto com ele. Ele precisa entender que o mercado é muito... Então ele precisa, tipo assim, pô, Felipe, eu passei 20 anos pensando desse jeito. Agora tu está dizendo que eu tenho que pensar ao contrário, é por isso que é difícil, é por isso que a universidade está longe. Porque a gente precisa de uma mudança cultural na mente acadêmica. Aí sim, muitos dessa distância, Paulo, ela vai agora, é tempo ao tempo. Não existe, pô, será que se a gente fizer isso, daqui a um ano a gente vai estar inovando? Alguns professores sim, porque a pessoa, tem gente que vai reconhecer que precisa disso, né? Tipo assim, a ficha da humildade vai cair e vai dizer, pô, eu preciso disso. E aí vai. E outras pessoas nunca vão reconhecer isso, vão continuar seguindo suas vidas. Algumas já estão em fim de carreira, vão dizer, agora eu vou mais fazer isso nada. Mas fica a mensagem para as próximas gerações, né? Quem quiser ser inovador, quem quiser ser empreendedor, vai ter que desconstruir alguns valores que levam as pessoas para um individualismo exacerbado, né? E aí sim a gente consegue chegar nesse resultado de uma universidade mais próxima da sociedade, de inovações mais úteis para a sociedade. Pelo menos é a forma como eu percebo esse cenário, Paulo. Bacana, bacana. Felipe, obrigado, cara. Acho que foi muito bom, a gente aprendeu muita coisa aí contigo. Eu que agradeço a todo mundo que ajudou aí.